Amém. Bom dia para você que está em casa, né? Hoje nós vamos dar continuidade, né, nessas aulas abençoadas. E hoje mais um tema polêmico, né, Esse pastora é Cris? forte. É forte, né? A gente vem aí numa trajetória nesse semestre só de temas polêmicos, mas que são necessários para que nós, como igreja do Senhor, possamos não só entender, mas também a gente se posicionar, né, nos lugares onde Deus tem nos colocado e levar essas mensagens. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia, né, e compartilhe esse vídeo no final, porque nós devemos e queremos alcançar outras famílias. Verdade. Então vamos orar, né? Pra Vamos gente orar. começar. Vamos fechar nossos olhos. Você que está em casa, né? Não esqueça de pegar a sua Bíblia. Esse é um momento de estudo da palavra. Eu sei que você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, por mais uma aula, pela nossa última aula desse semestre. Senhor, é com grande alegria no nosso coração que nós estamos aqui, por poder ter a honra, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Verdade, a nossa oração, Senhor, nessa manhã é que o Senhor possa falar conosco, abra o nosso entendimento, nos dá entendimento, Senhor. Nos tira, Senhor, da cegueira espiritual, nos tira, Senhor, de todo engano maligno, Senhor, que nós possamos ser livres. A tua palavra diz que através dela nós somos libertos. Essa é a nossa oração nessa manhã, que o Senhor use a minha vida, a vida da Clécia, para que a tua palavra seja ministrada sobre nós e nós sejamos libertos, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor para nós. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, e nós vamos ler do 1 ao 5. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O nosso tema de hoje é um ídolo chamado Estado. Então, esse versículo aqui, esses versículos já dá para a gente entender mais ou menos do que nós vamos falar aqui hoje. Porque quando nós estamos falando de um ídolo chamado Estado, quer dizer que Deus ele tem que ser o nosso único ídolo. Só que hoje em dia, na sociedade capitalista em que vivemos, onde o Estado hoje se tornou uma disputa capitalista, porque muitas vezes o propósito do homem que está ali inserido, né, pastora Cris, para nos representar, antes de tudo, ele deveria entender que ele ali seria um representante dos princípios de Deus como nosso Criador. Porém, não é o que acontece, porque hoje o Estado, ele não só, né, quando se fala de ídolo, muitas vezes ele quer tomar o lugar de Deus na vida das pessoas, na sociedade, impondo, né, princípios que não estão de acordo com aquilo que nós, como igreja do Senhor, acreditamos que é o que está na palavra. E é tão real, né, Clécia, essa competição, que quando você pega, por exemplo, países comunistas, como a Coreia do Norte, como a China, né, os cristãos são perseguidos, né? A Bíblia é um dos principais livros que é proibido nesses lugares. Por quê? Porque para que o Estado ele se estabeleça dessa maneira na vida das pessoas, não pode haver outro Deus. Isso. Não pode haver outro Salvador, né? Não pode haver outro que determine como é que as pessoas vão viver a sua vida. Isso, porque o Estado, ele quer como se fosse o dono, o senhor da vida das pessoas. Exatamente. Ele quer que as pessoas obedeçam, né? Sejam ali, né? Como é que é a palavra que a gente fala? Sejam ali obedientes e sujeitas a tudo que o Estado coloca. E aí é onde a igreja entra, porque nós entendemos que somos livres, porque a palavra de Deus ela fala, né, que nós, quando conhecereis a verdade vos libertará. Então,
quando nós entendemos, né, esse princípio espiritual de Deus, nós entendemos que, na verdade, nós somos livres para fazer da nossa vida. Nós somos tão livres, como o nosso pastor sempre fala, que nós escolhemos servir ao Senhor. Não é algo que é imposto, é algo que nós fazemos por amor, né, ao nosso Deus. E aí, gente, eu vou ler um pouco aqui da introdução, que é para a gente entender um pouco sobre a aula, né? Só um segundo. Pode falar, pastora. Eu vou cortar, Sim. mas eu não sei o nosso tempo. Foi, tem 5 minutos que começou, por isso que eu tava olhando o teu relógio no início. Que horas são agora? 18. A gente tem quanto tempo de live já? Bem embaixo dá pra ver, assim. Tem 7. Então, digamos que a gente começou 8h10, né? Então até 8h40. É isso que na hora que tu tava falando, eu tava olhando pro teu relógio e eu não quis cortar, entendeu? Podemos seguir. Sim. Então, nós estamos aqui falando sobre um ídolo chamado Estado e quero convidar você a fazer essa leitura aqui da introdução. O termo Estado designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. O Estado brasileiro, por exemplo, ele é formado por 3 poderes, que são o executivo, né, o judiciário e o legislativo, que se organizam e atuam em 3 esferas do governo, que é o federal, estadual e municipal. O próprio Deus estabeleceu os fundamentos do Estado, né? Por exemplo, em Gênesis 9, versículo 6 fala: temos a determinação de pena capital para quem cometeu homicídio. E em Romanos 13, o apóstolo Paulo, ele ensina explicitamente que todas as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Sim, o Estado ele tem um papel importante, designado por Deus entre os seres humanos. Então, muitas vezes, os cristãos, alguns, né, que têm uma mentalidade ainda atrasada, né, fala que o crente, né, o cristão, ele não tem que estar no meio de política. Mas não, gente, aqui a gente pode ver que a política ela já existia, ela foi criada por Deus, né? Então, já existia o governo sobre o povo, já existia uma organização sobre o povo. É tanto que a palavra de Deus ela fala que quando, né, o povo, como é que é aquele? O ímpio governa. O povo perece. O povo perece. E quando o justo governa, né? O povo se alegra. Isso mesmo. Então, a gente muitas vezes tem essa mentalidade que o cristão ele não tem que estar no meio desses assuntos polêmicos, né? Ele tem que ser ali mais retraído. Mas nós temos que abrir a nossa mente para a gente poder se posicionar. Tem uma frase, eu acho que é do Dalai Lama, não tenho certeza. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas ele fala assim, né, que o que preocupava ele não era o grito dos maus, era o silêncio dos bons. Isso. Né? E isso é uma realidade para nós hoje, né? O que muitas vezes, de fato, gera medo em nós, não são as pessoas ruins que querem entrar na política, mas as boas pessoas que não falam nada. Né? E o maior direito dentro de uma democracia está na mão exatamente da pessoa que coloca seus representantes lá. Isso. Né? Então, a gente precisa ter muito esse entendimento, sabe? Quando, às vezes, você tá vendo algo de errado, até dentro da nossa casa mesmo, né? Como mãe, como pai, às vezes como irmão mais velho, se você vê algo, né, dentro da sua casa, na sua família, que aquela pessoa tá fazendo errado, que ela pode prejudicar ela e os demais, e você não faz nada, você é conivente com o desastre que vai acontecer. Exatamente. Se dentro da nossa casa é assim, por que seria diferente na sociedade, né? Isso, e a própria palavra de Deus fala que quando você sabe que tem que fazer algo e não faz, e deixa de fazer, né? Você já está pecando, já está em pecado. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o caminho, né? Jesus é o caminho, e é através da palavra que nós vamos saber o que é certo. E a palavra de Deus aqui, no segundo tópico, nós podemos ver que o segundo tópico, o primeiro quer dizer, ele fala assim, Deus é a fonte de todo poder. Então, não é o Estado que é a fonte de todo poder. Antes do Estado, sobre a nossa vida, vem primeiramente Deus, porque é Ele que é a fonte, né, de toda autoridade sobre as nossas vidas. Porém, o que acontece? O Estado hoje, ele quer impor normas, né, sobre as nossas vidas. Por exemplo,
né, como a pastora Cris falou, tem alguns países, como a Coreia do Norte, que não existe essa liberdade, né, de adorar ao nosso Deus. Não existe essa liberdade. Nem ao nosso e nem um outro. Mas por quê? Porque é exatamente onde nós erramos. Ao escolher representantes que possam estar ali nos representando e defendendo aquilo que a gente acredita. Porque senão, chega um tempo, chega uma hora em que as pessoas que vão governar sobre nós serão aqueles mesmos que vão nos impedir de ter a liberdade de adorar o nosso Deus. E aí, o que nós temos feito para impedir que isso aconteça? Eu acho que é o Chesterton que fala, né, que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Sim. Às vezes você pensa assim, eu não sou cristão, eu não estou na igreja, não adoro a Deus. Né? Às vezes a pessoa tem a ilusão que ela não está adorando nada, só que isso é apenas uma ilusão. Porque nós somos uma fábrica de ídolos. O nosso coração foi feito para adorar. Nós fomos criados com a essência da adoração. Sim. Então, se você não está rendendo essa adoração a Deus, você está sendo controlado, você está sendo assenhorado por alguma outra coisa. Algumas pessoas, às vezes, é a bebida, né? O alcoolismo domina, que é o senhor da sua vida. Às vezes é o dinheiro, que é o senhor da sua vida. Às vezes é o Estado, que é o senhor da sua vida. Onde você tem investido, né? O seu tempo, o seu coração, os seus recursos, a sua vida. E você pode ter certeza que exatamente aí, é exatamente isso ou exatamente a quem você está servindo. É isso mesmo. E aqui, na letra, no primeiro tópico, fala assim... que Deus é absoluto e Ele é a única autoridade suprema e totalmente soberana, única fonte essencial de todo poder e autoridade, como eu já falei. No segundo fala assim, como a única fonte de autoridade e poder, Deus estabeleceu ordens, domínios e esferas de atuação, poderes e leis que devem reger e governar dentro de seus devidos papéis. Então, cada um tem o seu papel na sociedade. Então, o Estado, ele está ali para nos representar, para gerar leis, né? Porque imagina só um país onde não tivesse lei, um mundo onde não tivesse lei, né? Porque a gente vê que desde os primórdios dos tempos, lá no Antigo Testamento já existia as leis. Inclusive, Deus deixou os 10 mandamentos como direção para a nossa vida, porque senão como que seria, né, a vida do homem sem ter limites? Onde todo mundo pudesse fazer o que quisesse. Pode matar, pode roubar e não teria nenhuma punição para isso. Assim como o Senhor estabeleceu o casamento, dando parâmetros de estruturação para o mesmo, o marido como cabeça e a esposa como auxiliadora, né? Também fez isso no que se refere ao governo civil. Então, Deus ele já já estabeleceu esses princípios, né? Que onde o homem ele pudesse organizar, ele pudesse governar, mas antes de tudo, sabendo que nós temos princípios a seguir, mas o que acontece hoje é que as pessoas que têm governado sobre a nossa vida, elas não, né, reconhecem a Deus como autoridade sobre a sua vida e acabam fazendo aquilo que vem na sua cabeça, ou seja, eles estão sendo direcionados pelo seu próprio, às vezes, como é que a gente fala? Pelo seu próprio eu, muitas vezes visando o quê? Um crescimento financeiro, muitas vezes só pensando mesmo, né, no seu bem, da sua família. Nós somos massa de manobra, né? Exatamente. Na mão dessas pessoas. É isso mesmo que acontece. Enquanto a gente está ali trabalhando para enriquecer o Estado, que é o que a gente estava falando muito sobre o tanto de imposto que a gente paga hoje, né, Cris? E qual o benefício que nós temos? Né? Mas isso tudo é porque é por falta de conhecimento, que às vezes a gente escolhe pessoas que nos representam de forma errada, por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente estabelece, né, por exemplo, não, mas nós pagamos muitos impostos, né, o governo, tipo assim, hoje o brasileiro, ele trabalha quase 50% do seu tempo para pagar imposto, né, os outros 50% é um dinheiro que vai para você. Sim, exatamente. E aí, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas, ok, eu tô pagando imposto, mas o Estado tá me dando educação. Mas será que essa educação está realmente te educando, né? Às vezes, essas pessoas que nos governam, elas só vão nos permitir saber, elas só vão nos fornecer aquilo que é vantajoso para elas. Mas é isso que está acontecendo, porque a gente vê que hoje a escola, ela não quer mais
simplesmente ensinar, né, aquele conteúdo ali que a gente precisa aprender de português, matemática, outras disciplinas. Não, ele quer impor princípios para você. Ele quer tirar a nossa liberdade. É isso que está acontecendo. A Babilônia novamente fazendo seus ídolos e mandando a gente se ajoelhar, né? E é por isso que nós estamos falando sobre, né, o Estado, um ídolo chamado Estado. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes indo por esse caminho de ser, né, manobrado mesmo pelo Estado. E às vezes a gente acha que isso é normal. Não, a escola tá tudo certo, isso aí tem que acontecer mesmo. Já passou o tempo, né, que você mandava seus filhos para a escola descansado, despreocupado, que ele estava sobre uma boa supervisão, né? E aí a gente estava até comentando antes, né, que, por exemplo, coisas básicas que você tem que fazer na sua vida que a escola não te ensina. Imposto de renda, né? Empreendedorismo, por que a escola não te direciona para ir além de você ser o empregado? Por que você não pode ser o patrão? Né? Então são pequenas coisas que deveriam estar lá para abrir o nosso entendimento, para fazer a gente enxergar o mundo de forma, né, total, mas muitas vezes são escondidas de nós, exatamente porque é melhor que nós não saibamos. Porque aí, dessa forma, o Estado vai governar sobre a vida das pessoas e as pessoas vão aceitar tudo que ele impor, entendeu? A igreja e o Estado, que é o segundo tópico. Na sociedade nós temos importantes atores como o Estado, a família, a cultura, né, como artes, a igreja e o trabalho. Então, cada uma como fala aqui, desses atores, eles vão atuar na nossa vida e todos eles são importantes, né? E são importantes. Nós não estamos dizendo que o Estado não tem o seu valor e a sua importância. Tem o seu valor, ele tem. Só que ele tem, exatamente, como um ator de todo esse enredo, ele tem o seu papel. Tem o seu papel, que exatamente é isso que nós estamos falando aqui, porque está invertendo os papéis. Aquilo que é para o Estado, muitas vezes, atuar, ele quer ir além, ele quer atuar na nossa liberdade, né? Por exemplo, igual a gente falou, todas essas áreas aqui, tanto na escola, como a família, como a cultura, isso tudo é importante, mas vai influenciar de alguma forma na nossa vida. Sim. E a gente tem que realmente analisar quem são as pessoas que estão atuando dentro desses locais aqui. Porque pode ser um de nós, qualquer um de nós. Deus, ele quer ter, sim, representantes na escola, lá onde tem as artes. Que tipo de arte que está sendo ensinado? Porque a gente tem visto artes assim que não são muito permitidas, né? Mas, gente... Não, até hoje eu tô escandalizada, né? Acho que vocês que estão em casa devem ter chegado a ver, sim, né? Aquela exposição onde havia uma pessoa desnudada, né? Sentada no chão. E as criancinhas lá tocando, olhando, né? Até hoje eu nunca superei. Isso pra mim não é arte. Sim. Né? Ai, mas é arte, né? Eu acho que é uma arte, assim, pra maior de 18 anos, né? Não existe ali a necessidade de você expor certos públicos. Acho que tem que ter ali um equilíbrio, né? Isso. E é daí a importância de nós termos pessoas lá, né, para dizer, não, isso aqui não tá certo, isso aqui eu não quero nem para minha família, muito menos para as outras famílias. Então, nós podemos atuar em qualquer esfera da sociedade. E é isso que nós queremos que você que está aí em casa entenda. Você também pode atuar onde você estiver para poder fazer com que os princípios que nós queremos para nossa família sejam realmente vividos e estabelecidos no meio de nós. Um exemplo muito bom, né, disso que a Clécia está falando. Por exemplo, a Clécia, como uma cidadã comum, ela não pode criar uma lei que vigore sobre toda a sociedade, não é verdade, sim, Clécia? Da mesma forma, por quê? Porque a Clécia, ela está inserida em outro papel, né, que é o papel da família. Isso. Né, dentro da casa da Clécia, né, lá com seu esposo, com seus sobrinhos, né, com a sua família, vocês vão estabelecer um padrão de crença, de princípios, de comportamento. Isso não é papel da escola, isso é papel seu como pai, como mãe, né? E isso. Aí o Estado, ele vai entrar em outras áreas. O Estado vai legislar, vai dizer, olha, você não pode jogar lixo na rua, você vai ser multado. Né? Se você matar alguém, você vai ter que cumprir a pena. Se você roubar, você vai ser punido, né? Isso. Esse é o papel do Estado.
Agora, quando o Estado tenta inverter o seu papel e entrar dentro da sua casa e dizer como você vai viver a sua vida, como você vai criar os seus filhos, como você vai lidar com o seu dinheiro, aí nós temos um problema. Por quê? Porque o Estado não está atuando onde ele deveria estar atuando. Isso. É uma coisa que eu achei bem interessante, que depois a pastora Cris pode até comentar, que fala assim, ó, nós temos um choque de papéis, quando, por exemplo, a igreja, abandonando sua missão de ser a agência da salvação de Jesus Cristo na terra, assume a tarefa exclusiva de exercer a justiça social, assim como também o Estado. Quando é invertido os papéis, né, acontece esse choque, porque é importante que a igreja ela deve ser ativa dentro da sociedade, né? Então, a igreja ela tem que ser ativa. Como é que a igreja... Talvez você está se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso, né, Cris? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tô lá para representar o povo, mas é exatamente o que a gente está falando. Nós temos o poder nas nossas mãos, que é o que? É o voto. É uma aliança, um voto. Então, é exatamente aí que a gente vai dizer sim ou não para aquilo que a gente quer que chegue até dentro da nossa casa. Não é verdade, pastora Cris? Sim, isso é bastante interessante, né? Sim. Da gente falar. Por quê? Porque acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o nosso primeiro papel, né? E o nosso primeiro papel é ser igreja. Nós somos, antes de nós representarmos a sociedade, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. E como representante de Deus, eu tenho que colocar como principal os princípios que estão na palavra de Deus. São esses princípios que eu tenho que defender, né? Então, muitas vezes, a gente acaba trocando, mas né, aquele político disse que vai abaixar o valor de não sei o quê. Muitas vezes a gente acaba negociando os valores que nós temos como igreja por questões que são secundárias. Não que eu esteja dizendo que você colocar comida na sua mesa é uma questão secundária, mas se o seu valor primário é algo social, você está fugindo do seu principal papel, que é o seu papel como igreja. Como igreja. E não deixar de exercer o nosso papel também como cidadãos, né? Cidadãos aqui na terra, mas como igreja do Senhor. Exatamente. Por quê? Porque nós, como cidadãos, muitas vezes, o que acontece? Tem pessoas que falam assim, eu não acredito mais em nada, não acredito mais, né? Então, eu também não vou nem lá dar meu voto para ninguém. Tem pessoas que falam assim, mas fazendo isso, você está deixando não só de exercer o seu papel como cidadão, e pior ainda, como se posicionando como igreja do Senhor aqui na terra para fazer a diferença. Então, a gente não pode ser uma igreja omissa, mas sim uma igreja ativa, igual tá falando aqui. E não deixar que os papéis sejam invertidos. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza, né, o mundo ele pode sim ser melhor, né, pastora Cris? Com certeza. E a gente falando sobre isso, eu não sei se tu chegou a ver um comercial do Burger King, que era sobre isso. Eles abordavam pessoas na rua, né, pra entrevistar. E aí eles perguntavam quem que a pessoa votava. E aí a pessoa falava assim, eu vou votar em branco, né? Eu vou votar nulo. E aí no final da entrevista eles ganhavam um hambúrguer, né? Só que o que acontece? Quando eles recebiam o hambúrguer, eles só recebiam pão, cebola ou alface. Eu acho que vinha um queijo, era uma coisa assim. Eu sei que era muito ruim o hambúrguer, né? E aí qual que era a moral do comercial, né? Quando você permite que outra pessoa escolha por você, você não tem direito de reclamar depois, né? Então, é exatamente disso que nós estamos falando. Como os cidadãos, principalmente celestiais, né? E também da terra, nós precisamos, como a Clécia falou, estar posicionados, né? Porque é que eu estou para defender os princípios do reino de Deus e também para ser ativa na sociedade e trazer a realidade do reino de Deus para a terra. Isso. Nós, como cristãos, nós temos que ser seletivos nas nossas escolhas. As nossas escolhas, elas têm que ser de acordo com aquilo que a gente acredita. E se eu acredito, então eu vou me posicionar e vou fazer acontecer aquilo que eu acredito. E já passando para o próximo tópico, é pouco tempo, mas nós estamos fazendo um resumo aqui da aula, gente. Quando o Estado se torna um ídolo? Quando o Estado assume o papel de ser onipotente, onisciente e onipresente. Por quê, gente?
Porque esse papel já tem dono, né, pastora Cris? Com certeza. E esse papel é de um só, é o nosso Deus. Esse papel de ser onipotente, onipresente e onisciente, só Deus pode fazer. Porque, já pensou? Eu assisti um filme, eu não lembro agora, né, como que é o nome do filme. Tem até uma novela, né, que é aquela do Apocalipse lá, que tem o anticristo que passa na Record, muito boa, inclusive. Sim, esse filme era de uma mulher que ela mora lá na Coreia do Norte. E exatamente isso. Ela estava evangelizando e por conta disso ela deixou a sua família, o marido dela abandonou ela, espancava. E ela deixou a filha dela ficou com depressão e tudo, porque ela, para servir ao Senhor, distribuir Bíblias e evangelizar em casas escondidas, ela deixou tudo para viver esse propósito na Coreia do Norte, onde é proibido. Então lá ela era procurada, caçada para sofrer pena de morte mesmo. Nesse filme contava essa história. Então é nisso que a gente está falando, porque esse papel de ser onipresente, onisciente, onipotente na nossa vida, só Deus pode fazer. E como é que o Estado, muitas vezes, se a gente não se posiciona e deixa isso acontecer, também, por exemplo, aqui no Brasil, como é que eu vou ter a liberdade, né, de servir a um Deus que ele tem que estar, assim, em todo lugar? Que através de nós e através do Espírito Santo de Deus, ele vai manifestar a sua glória alcançando outras vidas, porque se nós somos proibidos de levar o evangelho pelo Estado, como acontece lá, então você vai ter que viver escondido, você vai ter que ser caçado, procurado, sofrer pena de morte, você vai ser torturado. Muitas pessoas foram mortas, torturadas nesse filme. Então você não vai ter a liberdade de servir a esse Deus. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Estado, sim, ele permaneça cumprindo seu papel como é estabelecido desde o início, né? Lá no Antigo Testamento. Mas que nós, como igreja, sim, possamos ter a liberdade de servir o nosso Deus. E que o Estado ele não entre nas nossas casas e nos proíbe de ter a liberdade de fazer isso com a nossa família, de cultuar o nosso Deus, porque é isso que acontece lá nesse filme. É muito triste. A gente se coloca no lugar daquelas pessoas que tem que servir a Deus escondido. É muito triste, gente. Você não poder ir ao culto, cultuar o seu Deus, você não ter a liberdade de visitar as famílias igual a gente tem hoje na nossa igreja, né? O evangelismo, isso é muito forte, tem ganhado várias famílias. Então isso é muito importante. Né, Cris? Com certeza. E para finalizar aqui, que eu vou passar para ela falar mais um pouco, mas quando nós vemos esforços para o enfraquecimento da concepção de família, ataques à liberdade das igrejas e relativação dos valores tradicionais, estamos diante de subversões de papel de agentes importantes da sociedade, deixando lacunas a serem ocupadas pelo Estado. Então, para finalizar, eu quero falar isso, que quando a gente, né, é omisso, a gente acaba deixando esse papel para que o Estado, ele assuma, né? Alguém vai decidir Alguém por vai você. ter que decidir como por você vai viver a sua vida. E é isso, gente. Como igreja do Senhor, vamos nos posicionar, vamos aprender mais, vamos estudar mais. E a Cris vai falar agora do próximo tópico. E é exatamente sobre isso, né, que fala esse tópico, né? A postura do cristão. Sim. E é interessante que ele fala assim, ó, quando as autoridades do povo de Israel procuraram Samuel, pedindo que lhes fosse designado um rei, o profeta ficou desgostoso, mas o Senhor lhe disse, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 7. Aquele povo não enxergava a Deus como o seu rei, mas deveria. Isso. Em nosso tempo, o Estado tem dito que a escola deve ensinar quando e onde a igreja deve atuar e quais substâncias medicamentosas devemos inserir em nosso organismo. A verdade é que já estamos tão acostumados a isso que confiamos no Estado como chanceler absoluto do que é bom. Queremos uma escola aprovada pelo MEC. O Ministério da Saúde institui as vacinas básicas para toda a população. Os órgãos governamentais definem a idade mínima para assistir determinados filmes. Né? Então a gente vê que o Estado ele foi designando. Ele foi se estabelecendo como um senhor. Eu determino quais as vacinas que são obrigatórias você tomar. Eu digo até onde a igreja pode atuar, o que ela não pode fazer, o que determino.
Eu que determino o que é que vou ensinar para o seu filho na escola, os valores que ele vai ter, sou eu que vou determinar. Então, tipo assim, o Estado foi tomando conta da nossa vida, a gente nem percebeu. E aí eu acho muito interessante quando ele fala aqui sobre quando Saul é estabelecido como rei, né? E aí o que acontece? Deus falou assim, eu queria ser o rei desse povo. Por isso que ele fala para Samuel, não foi você que eles rejeitaram, eles me rejeitaram como rei. Sim. Gente, isso aqui é muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. O nosso Deus, nosso Criador, né? Como rei. E aí é onde entra a mesma pergunta para nós. Será que nós não temos dado ao Estado um lugar que é de Deus na nossa vida? Será que nós não temos permitido? Porque muitas vezes o Estado diz, olha, você vai fazer assim, né? Para você chegar em tal lugar, você vai pagar tanto. Para você fazer isso, você tem que agir dessa forma. Você só pode estudar se você tiver isso aqui, né? Você só pode se locomover se você tiver isso aqui. Daqui a algum dia eles inventam um chip para botar com todos os seus dados e você vai aceitar. Por quê? Porque é a lei. O Estado tá dizendo para você. Prova disso, né, Cris? Que para você entrar numa empresa, ainda hoje, você só entra lá se você tiver tomado as vacinas do Covid. A maioria dos lugares, por exemplo, eu fui no Detran para pegar uma documentação da minha moto, então para entrar lá eu precisava ter aquela vacina, porque senão eu não poderia entrar. Então é igual você falou, o Estado que determina onde você vai entrar, se você vai viajar, você tem que ter. Né, você vai entrar lá no seu aplicativo que o governo criou e você vai ter que mostrar e comprovar que você tomou aquelas vacinas. Não é verdade? Não, o Estado, ele te dá até uma assinatura digital, né? Sim. Tipo assim, se você tiver de acordo com tudo aquilo que o governo impõe para você, o governo vai lá e ele pode comprovar que você realmente existe através da assinatura digital que o governo te dá. Sim, é verdade. Né? Então, é aquele momento onde nós devemos refletir. Qual é a nossa postura como cristãos? Será que nós não temos feito o mesmo que o povo de Israel fez? Quando eles rejeitaram a liderança do próprio Deus, porque eles queriam uma liderança humana. Né? Muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança, a nossa fé em homens. Nós temos preferido líderes humanos, mentalidade humana, princípios humanos, ao invés da palavra de Deus, dos princípios que vêm direto do céu para as nossas vidas. E para concluir, fala assim, devemos exaltar o Senhor como soberano dos reis da terra. Ou seja, nem o Estado, nem o povo, nem nada mais detém soberania absoluta. Tudo que tem autoridade ou algum poder o tem abaixo de Deus, e a ele há de prestar contas. Né? Então, isso me lembra muito o jovem rico, quando ele chega diante de Jesus e ele fala o que ele precisava fazer para ser salvo, né? E aí Jesus fala, não, guardar os mandamentos, obedeça às leis. Sim. E ele fala, não, Senhor, mas eu já faço isso desde a minha mocidade. Eu nunca infringi uma lei, né? Eu nunca andei de jumento mais rápido do que o permitido pro nosso tempo, né? Tudo que tá dizendo aí que tem que fazer, eu faço. E o que é que falta? E aí foi onde Jesus pegou ele no pulo do gato, que nem diz minha avó, né? Porque Deus sabe o que tem cada um no nosso coração. Né? O que tem nos aprisionado. O que Jesus fala para ele? Abandone o seu ídolo da ganância. Porque o que domina a sua vida é o dinheiro, não sou eu. É verdade. E às vezes nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Não existe nada de errado a gente querer ter uma vida bem-sucedida financeiramente, emocionalmente, na nossa família. Não tem nenhum problema você querer viajar ao mundo, ter experiências maravilhosas, é bênção, é de Deus, né? Mas se qualquer uma dessas coisas domina o nosso coração, se qualquer uma dessas coisas ocupa o lugar de decisão da nossa vida, se quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, o fato de eu ganhar dinheiro ou de qualquer outra coisa ser o fator decisivo para eu tomar uma decisão na minha vida, esse lugar com certeza não está ocupado por Deus. E é exatamente aí que nós temos que tomar cuidado, para que o Estado não se torne um ídolo
no nosso coração, não se torne senhor das nossas vidas, porque a partir do momento que eu entendo que o Estado é um salvador para mim, que eu entendo que o Estado me fornece algum bem e por isso ele pode determinar como eu vou viver a minha vida, esse momento é muito perigoso para o cristão. É verdade. E como a pastora Cris citou o exemplo aí, né, do jovem rico, que ele tinha amor ao dinheiro, né, que era o Deus dele, e ele não quis abandonar. Mas a gente já vê o exemplo de Zaqueu, né, que era um homem rico, mas que ao ter o encontro com Jesus, ele devolve. Ele quer devolver, né, tudo que ele roubou, né? E a gente vê assim que realmente quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente realmente tem esse Deus como Senhor da nossa vida e ele é sobre a autoridade, então tudo que você faz, você consagra ao Senhor e tudo que você tem é para servir, é para abençoar as pessoas também ao seu redor. Então, nós como igreja não podemos ser omissos e nós temos sim que nos colocar, né, como igreja, ir lá fazer as nossas escolhas, honrar as nossas alianças e realmente fazer a diferença, né, pastora Cris? É isso que nós queremos falar, que nós temos que ver quem é que tem sido os ídolos da nossa vida, aquilo que tem nos separado de Deus, dos princípios de Deus, isso sim, são ídolos que nós devemos, né, realmente lançar fora da nossa vida, né, e começar aí pelo que está na palavra, porque se você for realmente estudar a palavra, você vai começar a mudar a sua história de vida, né? E você vai se posicionar como tem que ser. Amém. E queridos, nós queremos desejar boas férias, né, Clécia, para vocês, que seja uma semana e leve sua família na praia, faça uma viagem em família, passe um tempo com a sua família, que vai ser bênção, com seus amigos, descanse, né? Que o segundo semestre aí vem com tudo. Isso. Quando a gente piscar o olho, já é dezembro de novo, né, Clécia? É verdade, as férias, né, são curtas, mas são necessárias, porque nós também temos que descansar. É verdade. Uhum. Então, hoje nós temos culto, já tivemos um culto agora pela manhã, às 8, né? A manhã da bênção. Às 16 nós temos culto de adolescentes. 18 horas nós temos culto da família, às 20 horas nosso culto de jovens. Venha participar, venha passar um tempo conosco, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E nós nos despedimos, né? A Clécia vai estar orando. Sim. E nós queremos desejar todas as bênçãos do céu sobre a sua vida. Esperamos ter contribuído um pouquinho, né, de conhecimento, mas nós convidamos você também para vir para nossa escola bíblica, né, todas as manhãs de domingo. Creio que segundo domingo de agosto, né? Já estaremos por aí. Depois do culto da manhã da bênção, a partir das 9h30 já começa a aula e com certeza você vai ter não só a oportunidade de tirar mais dúvidas, mas também de dialogar, de dar sua opinião, de perguntar, porque aqui, né, o tempo é pouco, mas esperamos ter contribuído, né? Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. O Senhor sim é onipotente, onisciente, onipresente nas nossas vidas. E nós queremos continuar assim, Senhor. E nós queremos avançar como igreja, nós queremos, meu Deus, ser verdadeiramente livres e que essa liberdade que há em Jesus também alcance outras famílias. Meu Deus, abre nossos olhos espirituais, nos dá entendimento, sabedoria, discernimento, revelação da tua palavra em todas as nossas escolhas, Pai querido. Nós te pedimos que nos dê um domingo abençoado, um restante de semana, um início de semana abençoado para todas as famílias que estão aqui conectadas com a gente, Deus querido. Em nome de Jesus, nós declaramos a paz que excede todo entendimento sobre todos os lares e sobre as nossas vidas. Senhor. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Tchau, que Deus abençoe vocês aí de casa.